Bom, e nós voltamos e vamos falar agora com a psicóloga, palestrante, administradora Joyce Oliveira, no quadro Conexão no Divã. A Joyce hoje vai falar e mostrar exemplos da sua história de emagrecimento. Bom dia, Edilene. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os seus telespectadores. E hoje realmente eu vou falar em primeira pessoa, falar sobre o meu processo de emagrecimento. E assim, vou falar brevemente sobre um pouco da minha história para poder entender a partir de qual momento eu comecei a engordar, para poder eu chegar no processo de começar o emagrecimento. Eu não tive problema com obesidade na infância e nem na pré-adolescência. Então, somente a partir dos 17 anos foi quando eu comecei a engordar. E aquela época de transição que você está fazendo escolha profissional, de que carreira seguir, período de vestibular, e foi um momento que eu comecei a engordar. De lá para cá, dos 17 aos 30 e poucos anos, eu tive momentos de estar magra novamente, quando eu cheguei no período de formatura, quando eu me formei tanto em psicologia quanto em administração, eu estava magérrima, porque eu disse para mim que eu não queria ficar com os registros fotográficos da minha vida de formatura, estando com excesso de peso. Então, eu fiz um regime e emagreci e consegui fazer com que nas formaturas eu estivesse magra. Porém, o corpo também, ele vai mostrando ao longo do tempo as diferenças. O metabolismo, ele é diferente quando você é mais novo. Não que você, ao envelhecer, não possa emagrecer, você consegue emagrecer. Porém, o metabolismo, ele já tem um outro ritmo. E aí, após formada, eu comecei novamente a engordar e também por questões de saúde, eu tomei muito corticoide, por questão de alergia, né? Essa questão de alergia. E aí foi quando eu, como se diz na história, desembestei a engordar até chegar ao ano de Joyce, só um parêntese, essa questão do corticoide é terrível, porque eu também nunca tive problemas com excesso de peso, até os 40 anos, mais de 40, eu não tinha problema com excesso de peso, mas aí, de repente, eu comecei a ter asma alérgica e foi onde entraram aí os corticoides, que me fez aumentar muito de peso. Exatamente. Porque o corticoide, na realidade, o efeito colateral dele, a gente sente no próprio organismo e sente quando a gente aumenta de peso. E é incrível, assim, como afeta de fato esse ganho de peso, essa parte de corticoides. E foi quando eu comecei a engordar até chegar aos 86,5 kg. Então, eu tenho 1,63 m de altura, eu cheguei a muito Joyce, a peso. gente pode ir mostrando as fotos que você me enviou? Júnior, Pode coloca as fotos, por favor, enquanto a Joyce... Pronto, olha, tá vendo aí, Joyce? Abriu uma falar. terceira janelinha, e enquanto você vai falando, olha aí, a gente vai colocando as fotos, né? Júnior, põe essa primeiro. Pronto. Pode ir falando, Joyce. Essa foto aí foi em 2015. Essa foto aí não foi o peso máximo que eu cheguei, não, mas veja o quanto eu tô gorda, redonda, assim, bem acima do meu peso mesmo. E, assim, eu costumo dizer para mim, para as pessoas, que a primeira cliente pela qual eu cuido sou eu mesma. Então, houveram os fatores. Por isso que a obesidade ela é uma doença multifatorial, porque envolve fatores psicológicos, sociais, envolve fatores pessoais, fatores orgânicos de problemas de saúde. Quando eu falo muito sobre a minha trajetória e quando eu falo com as pessoas sobre o processo de emagrecimento, o que eu vejo
E muita gente é que elas têm vontade de emagrecer, mas falta a disposição interna para emagrecer. E o processo, muitas vezes, ele começa pela dor, que foi o meu caso. Então, em 2016, final do ano de 2016, quando eu cheguei ao peso máximo que o meu corpo alcançou, eu me vi em uma condição estranha, porque eu nunca tinha pesado esse peso e além das questões de saúde, do comprometimento da saúde, a questão emocional. O que é que eu estava fazendo comigo? Que corpo eu já tinha tido e que corpo era aquele que eu estava tendo? Então, era um corpo tão estranho a mim que eu não tinha, às vezes eu perdi a noção espacial do espaço em que me cabia. E certa vez eu fui entrar dentro do carro e eu bati na porta e voltei. E foi onde eu me choquei. Eu disse, gente, eu tô tão gorda que eu não consigo, eu não tenho mais nem a base de entrar dentro do carro como era antes, eu não estou mais entrando. Essa foto aí que está mostrando sou eu hoje. Hoje eu peso 59,5 kg, 60 quilos, eu estou em ganho de construção de massa muscular e é incrível como as mudanças que vão acontecendo também no nosso físico, elas vão interferindo no nosso emocional. Da mesma forma como o emocional interfere no físico, o físico interfere no nosso emocional. Porque a gente parte para um processo de autoconhecimento, inclusive do próprio corpo. Essa consciência corporal que nós precisamos desenvolver é um autoconhecimento importante para você conhecer a si mesmo, conhecer o seu próprio corpo. Então, hoje, assim, eu enfatizo muito que nós estamos vivendo uma era, e com essa pandemia, mais ainda sedentária. Porque antes nós nos deslocávamos pelo menos para sair de casa para trabalhar. Hoje, essa questão do home office está deixando as pessoas mais ainda sedentárias. E o corpo precisa de movimento. Essa foto que eu estou ao lado em 2013, se eu não me engano. Assim, você não encontra roupa, você não se sente bonito, compromete a sua autoestima e, obviamente, que existem sentimentos de ambivalência porque você quer emagrecer, mas, ao mesmo tempo, mudar os hábitos requer um trabalho, requer todo um esforço e uma disposição interna e uma determinação, porque não é fácil também fazer essa mudança. Obviamente que os processos de adoecimento, muitas vezes, eles nos forçam a tomar atitudes. Porém, por que que tem pessoas que buscam o lado construtivo e vão nessa busca, como eu me dispus, e há pessoas que, pelo contrário, elas se afundam mais ainda. Esse fator emocional, ele é muito importante. E também você ter a humildade de aceitar as suas próprias limitações. Aceitar que mesmo sendo uma profissional da área da psicologia, mesmo sendo uma profissional da área de saúde, nós também somos seres humanos com nossas limitações, com nossas falhas, com as nossas qualidades, mas com a necessidade também de reconhecer quando precisa de ajuda. E saber quando as emoções estão impactando tanto nessa questão da alimentação. Por isso que eu falo também sobre a questão de como é que está o prazer da sua vida. Porque uma vida desprazerosa, ela é muitas vezes compensada na alimentação. Então, se eu estava alegre, eu comia, se eu estava triste, eu comia, se eu estava ansiosa, eu comia, se eu estava angustiada, eu comia. Então, que mecanismo, que círculo era esse em mim em que tudo meu eu associava ao comer?
E assim, ninguém quer comer alface nessas horas, né? Ninguém quer comer comida saudável, a gente quer comida calórica, comida que tenha atenda aquele paladar hedônico e e também a necessidade cerebral de ter dopamina, de ter hormônios do bem-estar, sentir essa sensação. Então, nesse momento que eu comi, eu me senti aliviada. Mas, em compreendendo esse processo, junto ao estresse também, o estresse do dia a dia, foi quando, em 2016, eu tomei a decisão de emagrecer. E aí entrou uma profissional médica, doutora Simone, gastro. Eu tinha, na época, um problema de saúde gástrico. E ela disse para mim, olha, ou você cuida ou sua situação vai complicar. E parece que quando a gente se vê assim, em uma linha que ou você toma a atitude de cuidar de si, ou você vai desistir de si e vai piorar a tua situação. E aí eu olhei para mim e disse, não, a partir de agora eu vou cuidar de mim. E assim foi. Foi quando eu comecei o processo de emagrecimento. E de lá para cá foram embora esses 20 e tantos quilos aí que eu perdi. E cada vez mais eu vou, como se diz, eu vou me reinventando nesse sentido. Porque, assim, um problema que eu percebo na questão do emagrecimento é que quando você começa a emagrecer, aquilo é uma novidade. Então, as pessoas, elas olham para você e dizem, nossa, você está emagrecendo, você está mais magra. Elas te motivam, você se sente motivado. Aí assim, dependendo da pessoa, você vai para o radical. Se você era 100% sedentário, você agora vai fazer academia, você vai emagrecer, não vai mais comer arroz, você vai cortar o açúcar todo, e aí você vai para o radical. Passou o momento da motivação, passou aquele momento da novidade, você vai entrar na rotina. E aí é onde entra você com você mesmo. Porque quando você entra na rotina, passou a novidade, você já está emagrecendo, as pessoas já viram que você está emagrecendo, já não tem mais aquela fase inicial. E aí é onde você está só com você mesmo. E aí Entende? onde entra, né, Joyce, a dificuldade da manutenção, de você realmente se manter assim. Agora, uma observação só, você está lindíssima, viu, com seu novo corpo, mas você sempre foi bonita, mesmo quando era mais cheinha, muito bonita, viu, um rosto lindo, eu estava observando nas fotos. Oh, Edilene, obrigada, obrigada. Pois é, apesar do volume de peso, eu mantinha as formas, né? E mantinha o rosto. E que muitas vezes eu dizia isso para mim, nossa, eu tô gorda, mas pelo menos o rosto não, o rosto ainda está escapando. Enfim, e realmente, aí é quando você entra nesse processo de que é você com você mesmo, não vai ter mais aquele outro lá, isso mesmo, é quando eu penso que é onde a coisa fica mais profunda. Né? O entendimento ele fica mais profundo. Porque você quer ficar magro para que as pessoas digam, nossa, você emagreceu, ou você quer ficar magro para estar bem com você? Sabe? Então você entra em processos em deserto. Na realidade, eu costumo dizer que você entra em um deserto, e nesse deserto você está lá. Por isso que é importante o acompanhamento profissional, porque muitas vezes você tem nessas mudanças de hábitos, quando você deixa de compensar na comida, a ansiedade ela não deixa de estar. Então você não cessa a comida, você cessa a comida, mas a ansiedade está ali, você vai fazer o que com ela? Porque na realidade a ansiedade ela tem dois lados. Ela tem o lado positivo e o lado negativo dela quando a intensidade dela se torna desconfortável
e se encaminha para o comprometimento social e das atividades da pessoa. Mas uma vida também sem ansiedade, ela é triste. Ela é triste porque a ansiedade ela te dá um certo estado de estar vivo. Mas o que é que você faz com ela? O que é que você faz com a angústia? Porque muitas vezes você pensa que eu como muito porque eu sou muito ansioso. Mas a angústia também, ela faz com que você queira comer muito. E a ansiedade, ela tem os sintomas dela, mas eu costumo, assim, eu costumo pensar que a ansiedade também, ela é um sintoma onde ela está falando sobre emoções suas, sobre questões suas que você não está se atentando. E aí você fica ansioso, e aí você quer comer. E aí você não vai mais comer, e você vai fazer o quê com essa energia que está dentro de você rodando? Você vai fazer o quê? Então, o emagrecimento, ele começa não só no corpo, ele começa também na mente. É preciso tirar de dentro de si aquilo que faz com que você engorde. Então, é o teu trabalho que é ruim, é o teu casamento, é o teu ambiente que você vive. Você precisa, pelo menos, identificar. Se você não pode mudar a realidade, é importante identificar porque o processo de emagrecimento, simbolicamente, você está tirando de você quilos do corpo de forma também emocional. Você está tirando de você pesos, não só pesos do corpo, mas pesos também da alma. Quer dizer alguma coisa, Edilene? Não, não, eu tô aqui só ouvindo você e concordando que realmente você tem que curar essa ansiedade, essa angústia que está na sua alma, para que você possa se manter realmente, se cuidar como você gosta, porque isso é muito relativo, né, Joyce? Tem gente que gosta de estar bem magra, tem gente que já se sente bem um pouco mais cheinha. Então, o importante é você estar se sentindo bem. Eu acho que o importante é isso. Exatamente. É você estar bem com você mesmo e não sentir vergonha de você. Eu sentia vergonha porque eu dizia, nossa, eu já tive um corpo tão bonito e hoje estou nesse corpo, e isso me entristecia. Não, então, se você imaginar como você era e como você ficou, aquilo me dava uma tristeza tão grande que fazia com que eu comesse para afogar a mágoa da tristeza. Então, essa é a ambivalência. Aí você come, se sente culpada, se sente arrependida, e como você organizar isso dentro de você de forma a você ter controle e não a comida controlar você. Então, a gente também tem áreas do cérebro responsáveis pela tomada de decisão, responsáveis por gostar desse prazer com pouco esforço, com o prazer que a comida através do açúcar, da gordura dê. Então, como você pode fortalecer também? Porque é uma mudança de mentalidade tão grande, que hoje eu reflito da seguinte forma: é melhor você sofrer por uma comida que você não pode comer do que você sofrer pelo adoecimento do corpo causado por essa comida. Eu tenho que Com comer certeza. para me dar saúde ou eu vou comer para me matar? Porque às vezes a gente se choca quando a gente pensa que o suicídio, quando alguém se suicida, nossa, essa pessoa tirou a própria vida, mas ao fazermos conosco o comer para nos matar, é uma forma de ir nos matando, só não é radical. Só não é radical, né? Então, é toda uma mudança de processos cognitivos, de compreender que eu não quero mais também isso para a minha vida. E o meu cérebro vai ter que se adaptar a novos hábitos. Você vai oscilar? Vai, você vai oscilar. Porque não é uma linha
reta que você não vai ter recaída. Você vai ter recaída, mas você pode continuar da onde você parou. E você pode comer também comida. Às vezes você vai comer hoje eu quero comer tal coisa, uma besteira. Mas você está fazendo aquilo de forma consciente, intencional. Você não está fazendo aquilo como um descarregar das emoções. Essa é a questão também. E quando você come de uma forma consciente, você come com limite, né? Come ali um pouquinho, né? Sem extrapolar os limites. Eu acho que é toda uma reeducação mesmo, é uma reestruturação que começa na mente mesmo, na cabeça. Com A certeza. cabeça. É uma autogestão. É você se autogerenciar nesse processo e ter a consciência de que nós temos um corpo que sem ele nós não vivemos nessa terra. Ele precisa ser cuidado, por mais que ele tenha mecanismos de autorregulação, ainda assim ele precisa ser cuidado. Ele não consegue comer sozinho, nós que levamos o alimento a ele. E aí, ao experimentar novos hábitos, novas experiências, essa experiência vivida, ela traz também gratificações. E aí a gente começa a tomar gosto. E aí é onde você começa a dizer, nossa, eu não quero isso não, eu vou escolher isso aqui, que isso me faz bem, me faz eu sentir bem. Porque quando a gente come errado, a gente sabe que aquilo está fazendo mal para a gente. Nós sabemos quando nós comemos. E assim, o que é comer certo e o que é comer errado. Isso também é individual. Por exemplo, eu sou intolerante à lactose, eu não posso comer nada à base de leite. Então, para quem não tem esse problema, não tem problema nenhum comer derivados de leite, mas para mim é um veneno. É um veneno. Então, essa questão do que é alimentação saudável, obviamente que existe um padrão, mas ela também é muito individual daquilo que atende à necessidade do teu organismo, daquilo que vai atender à necessidade das atividades que você desenvolve. Por isso que é muito individual. Às vezes as pessoas querem a receita como se fosse assim algo pronto que você em um passo de mágica, resolveu tudo. E é só simplesmente dizer, é fechar a boca e contar calorias. Não é assim. Não é assim. Existe muitas pedras no caminho, mas quando você tira aos poucos, você vai tirando essas pedras, você vai experimentando o outro lado, o lado de que vale a pena certos sacrifícios. E Joyce, que bom quando você fala e mostra o exemplo, né? Porque não basta você pregar alguma coisa, você tem que viver. E por isso que você me mandou essas fotos e eu sugeri que a gente mostrasse. Porque a gente vinha já há alguns programas falando sobre esse assunto, né? Mas mostrar o seu exemplo foi, sem dúvida, maravilhoso para as pessoas entenderem, interiorizarem que você vive o que você fala. Exatamente. Isso para mim é algo muito atento, que eu me atento muito. O que eu falo, eu faço. Então, quando vai para essa questão de emagrecimento, primeiro eu reflito em mim. Então, assim, eu tenho essa. Logicamente que eu amadureci profissionalmente mais ainda, pela experiência pessoal de saber o que é que se pode passar. Então, isso é um ponto alto que fez com que eu tivesse a aprendizagem pessoal e a aprendizagem profissional. E isso amadurece também. Talvez por isso, e certamente faz com que eu tenha mais ainda empatia às pessoas que têm dificuldade de emagrecer. Mas também não impede com que eu enxergue clinicamente o quanto delas não está disponível para o processo.
porque querer ser magro é diferente de fazer ser magro, sabe? E tem momentos que você não quer fazer, tem momentos que você não tem vontade. E uma das coisas que precisa ser trabalhada é que o valor que você dá à alimentação, ele é positivo ou você dá ou não? Porque isso passa também por questão de crenças, de valores. Há pessoas que valorizam o horário das refeições, tem outras que não estão nem aí. Essa mudança não é só do corpo. Então, esse processo de você compreender que às vezes você vai fazer coisas sem vontade, é a mesma coisa. Todo dia você vai trabalhar. Será se todo dia você está com a mesma vontade ou vai ter dias que você vai trabalhar e você não vai estar com tanta vontade? Então, a partir do momento que você estabelece esse comprometimento com você, não é com ninguém, é com você. Não é com o outro. Não adianta prometer ao outro. Olha, eu prometo, doutor, que eu vou emagrecer. Você não tem que prometer ao outro. Você tem que prometer a si. Esse compromisso é com você. Ele começa em você. Porque na hora que você não estiver com vontade de fazer, nem o doutor, nem o psicólogo, nem o pai, nem a mãe vai estar lá. Faça, viu? Faça que você me prometeu. Não vai. É uma questão de consciência, e essa consciência é sua. Então, se você encarar como algo sério na tua vida e não ficar com aquele discurso, segunda-feira eu começo, né? Eita, eu tenho que começar. Não, se você encarar com essa consciência de que é um compromisso que você está, é um trato que você está fazendo com você. E que você vai aos poucos. Não adianta você estabelecer metas de dizer, olha, em um mês eu vou perder 10 quilos. Será se você vai conseguir perder esses 10? E se você não perder? Então não é melhor você perder 1 quilo por vez? Até porque ninguém engorda, você não engorda 20 quilos de uma vez. Então, é como diz uma educadora física, para engordar você não teve pressa, então tenha paciência para emagrecer. É verdade, Joyce. Minha amiga, muito obrigada pela sua participação. Nosso tempo já extrapolou, mas foi muito bom conversar com você. É sempre muito bom conversar com você. E hoje, melhor ainda, com os exemplos que você mostrou, que, sem sombra de dúvida, estimularam ainda mais as pessoas. Obrigada, Joyce. Até a próxima semana, com outro assunto muito interessante, com certeza. Com certeza. Até lá.